Eu queria saber se mesmo com tudo sob controle, você já se sentiu extremamente sobrecarregada. Porque hoje, o que eu quero trazer nesse vídeo é para que a gente possa entender por que se sentir sobrecarregada não é de fato um fracasso. Bom, para a gente poder começar a falar sobre esse assunto, eu quero introduzir um tema super simples, por enquanto, que eu estou lendo nesse livro aqui. Acho que vai dar pra ler. O nome dele é Controle Cerebral e Emocional. Eu ainda tô na metade dele, mas é um livro que eu tô gostando bastante. Tem muito exercício prático e um deles eu vou passar aqui no final pra vocês poderem olhar pra esse assunto, beleza? Então, pra gente poder falar sobre sobrecarga, a primeira coisa que eu preciso colocar aqui, eu vou escrever pra gente ver aqui na tela, é a nossa mente receptora. Minha letra não é a melhor de todas, versus o que a gente chama da nossa mente emissora. A nossa mente receptora é essa mente que está em contato com tudo o que a gente tem através dos nossos cinco sentidos, né? Então, seja esse vídeo que você está assistindo, o que você está ouvindo, a música que você está consumindo, as coisas que estão ao seu redor, os quadros, até a própria ordem ou desordem do ambiente que você está, tudo isso entra de forma receptiva. Então você começa a absorver, né? E quando a gente olha para o nosso mundo atual, nosso mundo moderno, o quanto de recepção que a gente tem o tempo inteiro. E esse já é uma pista para algo que a gente precisa fazer enquanto a gente se sente sobrecarregado, porque muitas vezes essa sobrecarga, ele vem de fato dessa questão da gente receber estímulos demais e o tempo inteiro. Seja através das redes sociais, seja através de filmes ou músicas, ou aquilo que está ao nosso redor. Em contrapartida, a nossa mente, que é a emissora, ela teria aqui a capacidade de dar vazão nisso que a gente está recebendo. Então, em primeiro instante, você recebe através da mente receptora e, na outro lado, você vai conseguir dar vazão a tudo isso. E hoje, uma das causas que a gente tem aqui para essa sobrecarga é a falta de velocidade na vazão dessas informações. Então, eu vou colocar aqui alguns sinais, os dois principais que eu separei, para eu poder exemplificar aqui como que você percebe que essa sobrecarga ela pode chegar, né? Às vezes ela não se instaura de uma maneira muito rápida e você acha que tá tudo sob controle e aí daqui a pouco você sente essa sobrecarga. E o primeiro sinal é o sinal do piloto automático. O piloto automático, ele é quando você tá de corpo presente, aqui fazendo uma tarefa, mas seu corpo não tá conectado com a sua mente nem com a sua alma. Então sua alma e aqui a sua mente, ela tá totalmente distraída, colocou em modo avião e simplesmente não tá agindo aqui. Então, esse é um dos primeiros sinais que a gente começa a agir em piloto automático, quando não tem nada muito novo na nossa vida, quando a gente tá seguindo ali uma rotina e que muitas vezes a gente simplesmente não para pensar se aquilo que a gente está executando faz algum sentido ou não. Tem uma frase que eu gosto muito que é: faz o que deves e está no que fazes. Então, se você está fazendo uma coisa, esteja presente nessa atividade. Por um outro lado, a gente tem o segundo sinal, que é a tal da produtividade tóxica. Sabe quando a gente está super, ultra, mega produtivo, fazendo 1 milhão de coisas, com a agenda super lotada? Isso é a produtividade tóxica, né? A gente consegue trazer resultados, mostrar resultados para a sociedade, mas não necessariamente esses resultados estão alinhados com o nosso interior, com o nosso coração, com a nossa alma. E é como se a gente estivesse andando em altíssima velocidade, só que sem saber a direção que a gente está indo. E por muitas vezes a gente passa anos e anos nesse piloto automático somado com essa alta produtividade, e a gente, quando menos espera, se passaram 5, 10 anos que te levaram para um caminho que era um caminho que você nem queria ter ido. Então, esses sinais eles vão ajudar a gente a interromper esse ciclo e identificar eles muito antes do que de fato normalmente acontece. E aí a gente tem as camadas da sobrecarga. Vamos falar sobre as camadas dessa sobrecarga. A primeira camada é a camada das tarefas e isso atrelado a essa falta de sentido. Ou seja, a gente está com uma produtividade alta
resolvendo tarefas, resolvendo as coisas que tem que resolver no dia a dia, mas a realização ela tá baixa, né? Então ela não tem conexão, ela não tem sentido. Esse é o primeiro momento, né? É a primeira camada. Então quando a gente pensa em camadas, essa camada aqui é essa camada de tarefas, beleza? A segunda camada é a camada para a gente dar conta. Opa! A gente está num momento onde a gente tem essa lista de tarefas que ela tá desalinhada com a gente, tá causando baixa realização, mas por um outro lado a gente tá dando conta. Cara, tô dando conta aqui dessas tarefas e isso pode parecer que é suficiente, mas isso é diferente de dar vazão, que é o que a gente falou no início do vídeo. Então, por mais que a gente tá dando conta de determinadas tarefas, a gente não tá conseguindo dar vazão aos nossos sentimentos. Vou apagar para não ficar no meu rosto. E aí a gente não consegue dar vazão àquilo que tá aqui interno, né? Então a gente fica o tempo inteiro cumprindo tarefas, fazendo coisas que deveriam ser feitas e tudo bem fazer essas coisas, mas existem algumas práticas que podem ajudar a gente a dar vazão, de fato, né, no que a gente está sentindo, no que está acumulado por dentro, para que não fique somente por aqui. Então, conforme a gente recebe lá na nossa mente receptora, a gente também precisa emitir ideias, formas, pensamentos, para que não fique tudo no campo aqui, né, mental, e isso gera demais uma sobrecarga. E então, beleza, você tem lá as suas tarefas na primeira camada, você tá dando conta de tudo, e aí você fala: "Bom, eu preciso ter controle". E ao buscar ter controle, para continuar dando conta de tudo, para dar mais conta, né, de outras coisas, porque quando você tá aqui nesse ciclo de tarefas, você começa a preencher sua agenda de todas as formas. E aí você preenche esses espaços e nada te realiza. Quando nada te realiza, você continua buscando outras coisas. E até pensando nesse mundo, nesse momento que a gente vive de receber esses estímulos e de saber coisas diferentes que as pessoas estão fazendo, a gente começa a introduzir coisas que talvez sejam legais, que a gente gostaria de fazer e simplesmente a gente não vai dar conta, né? Num primeiro momento até que a gente dá conta, então a gente tem aqui a lista de tarefa, a gente tá dando conta, isso ainda não tá dando realização, e a gente começa a incluir mais e mais coisas dentro dessa agenda. E aí a gente começa a querer ter controle. E aí esse controle, deixa eu apagar. Esse controle ele vem através da gente determinar horário para tudo. A gente quer controlar as pessoas, a gente quer controlar milimetricamente, compra planners, compra agendas, monta agenda no Google Calendar, faz diversas ferramentas para poder te apoiar nesse controle e no fim das contas você está ainda mais se sobrecarregando porque você está recebendo demais e não está conseguindo emitir, não está conseguindo dar vazão. E aí, ao tentar ter esse controle, e incluir todas as coisas, é a hora que você precisa de começar a de fato dar vazão. Seja dar vazão àquilo que tá aqui dentro, dos nossos sentimentos, quanto também dar vazão na liberação dessa agenda. Parar e pensar o que que de fato faz sentido a continuar aqui. Porque esse é o momento em que a gente percebe que a sobrecarga chegou. E aí você começa a sentir isso de forma física, de forma psicossomática. Mas antes, né, os sinais ali que eu comentei como piloto automático, né, e essa alta produtividade, elas já nos dão sinais em que a gente vai partir para esse momento, que é o momento mais crítico, beleza? E todo esse sistema, ele começa a alimentar um sistema de ansiedade. E aí essa ansiedade, ela vai aumentando. E aqui eu vou trazer um exercício simples que também veio aqui do livro que eu tô lendo, e é uma das atividades que eu tenho feito, que é escrever. Eu tenho esse caderno aqui, ele é um caderno de páginas em branco, né? E você pega esse caderno de manhã ou no final da tarde, quando várias coisas já começaram a acontecer, né? Enfim, faz um exame de consciência. Pega, deixa a mão escrever ali o que que vem na sua mente. Como se estivesse conversando com um amigo, sabe? O diário que a gente tinha quando era adolescente, né? Principalmente para as mulheres. Isso ajuda demais.
né? Se você, principalmente, se você não faz uma sessão de terapia, se você não tá com um contato físico com seus amigos, de sentar, de conversar, de realmente dar vazão a esse sentimento, isso vai ficando preso dentro da gente. Então, essa escrita, ela ajuda demais a organizar os nossos pensamentos, né? Porque a nossa mente, ela fica muito acelerada, dado todo esse ciclo que a gente comentou aqui, isso vai aumentando esse bolo da ansiedade. E aí, conforme a gente aumenta esse bolo da ansiedade, a mente, ela fica mais desordenada ainda. E toda essa ordem que a gente tenta colocar de forma externa, ela começa dentro. Então, por mais controle, por mais ferramentas que você tentar colocar no seu dia a dia, pode suprir por um período pequeno de tempo. Mas as coisas ficam tão desordenadas no seu mental, no seu interior, que várias coisas passam a deixar de fazer sentido. E aí você começa a perder a mão das coisas, né? Você deixa de ter vontade de fazer determinadas atividades, acha que aquilo não faz mais sentido. E atividades que eram simples antes passam a ser um grande peso para você conseguir executar. Então é muito importante que a gente sempre se observe, que a gente sempre consiga ir identificando sinais para conseguir reverter, né? E a gente não se sentir mal, já basta a nossa própria autocrítica, e é um ponto que a grande maioria das pessoas tem. Então, esse exercício é muito importante de você colocar em prática, e depois eu quero que você venha me contar se funcionou para você fazer essa escrita. E às vezes a gente faz por 3 dias, 4 dias, deu uma vazão, não sei mais o que escrever. E aí depois a gente para. Mas não tem problema. Depois, quando sentir de novo, você pode voltar a escrever. Mas seria muito legal se conseguisse adquirir de fato um hábito ali em algum determinado horário do seu dia em que você consiga fazer essa escrita terapêutica, que é muito legal para dar vazão a esse sentimento, a tudo que a gente está absorvendo. Às vezes a gente fica com 1000 ideias dentro da cabeça e nada vira prática. E é justamente por isso, porque fica tudo aqui, ó, no campo das ideias. Beleza? Eu quero aqui a sua ajuda para poder construir mais vídeos como esse, para continuar estudando, né? Livros como esse que eu estou estudando e trazendo ferramentas que possam ajudar de forma a gente buscar essa ordem interior para que depois isso reflita na nossa ordem exterior, e essa é uma das virtudes que todos nós deveríamos buscar. É algo que eu busco na minha vida e gostaria aqui de compartilhar como que eu tenho feito isso e como vocês podem implementar na vida de vocês. Então, se você já sentiu assim como eu descrevi aqui nesse vídeo hoje, se você quer compartilhar alguma coisa, deixa aqui nos comentários, e qualquer sugestão também pode deixar aqui, e nos vemos no próximo vídeo.